Nós tínhamos comentado que quando nós temos um quadrado, todos os lados desse quadrado são iguais, certo? E a diagonal dele está aqui. Eu não falei para vocês, mas ele tem 45 graus. E nós temos duas diagonais, podendo fazer assim. Opa, errei. Assim, ó. Vamos endireitar isso aqui. Assim, ó. E ele vai cruzar desta forma. Vamos abandonar um pouco isso daqui. A gente tinha feito uma planta a partir disso aqui, colocando cubos aqui dentro. Hoje, vamos ver uma prática disso. Preparem-se para a prática. Atenção a isto. Eu vou fazer o seguinte. Aqui é a parte de cima e aqui é a parte de baixo. Ok? Vamos fazer um centro de comando de um submarino, uma nave espacial. Então, aqui é o teto. Farei uma inclinação para colocar os mostradores. Mais uma inclinação. E aqui vai ser o chão. No limite da folha. Combinado? Certo. Nós temos que colocar um astronauta aqui. Então, uma pessoa de pé está aqui, ó. Nessa altura. Aqui está a pessoa de pé. Vocês sabem que daqui até aqui, nessa dimensão, quando eu divido no meio, eu tenho o pubis. Então, no meio, tem que ser bem no meio. Então, aqui vai estar o quadril, caixa torácica. E esse é o tamanho da pessoa. Combinado? Tá. Se eu dividir daqui até aqui, no meio, eu tenho o joelho. E eu estou fazendo nesta linha. Esta linha do meu centro de comando. Ok? Ó, aí está. Porque eu fiz isto para saber o que ele alcança nesse tamanho minúsculo. Ó, peitoral, quadril, certo? Por exemplo, eu posso colocar aqui algo assim. Porque, olha, fica na altura do abdômen dele quando ele está de pé. Entende? Ó, peitoral, caixa torácica, ó. Isso aqui está na altura do abdômen dele. O cotovelo dele fica aqui, porque o pulso fica ali. Se ele vira o braço, ele pode apertar no botão aqui. E aqui pode colocar um teclado. Ó, o braço alcança aqui. Isso é ergonomia. Não pode ter ponta, para evitar acidente. Então, arredonda. E aí está. Se ele sentar, esta é a altura da cadeira. A altura da cadeira é a altura do joelho dele. Então, esse vai ser a altura da cadeira. Se ele sentar, imagina uma coisa. Eu coloquei o teclado na altura do quadril dele, da cintura, certo? O joelho está aqui e aqui está o quadril. Esse espaço aqui é que eu vou colocar, ó, a coxa. Tá vendo? Ó, esse é o tamanho da coxa. Ó, eu vou desenhar aqui só para vocês verem a ideia. Quadril, quadril, tá? Perna, perna, do mesmo tamanho. Joelho, pé, ó, sentou. Caixa torácica, esse tamanho. Coloco para aqui. Pescoço, cabeça, ó o tamanho. Viram? Braço, na altura do umbigo, o cotovelo. Ó, mesa. Mesa de comando. Funcionou? Então, é aqui que eu vou pôr a mesa. Vamos inclinar, fazer assim, colocar aqui para ter espaço suficiente para ele encaixar a perna. E bem aqui, eu posso fazer isso. Assim. Pronto. Veja. De pé e sentado. Tá tudo funcionando. E aqui é o setor dele.
Pegaram? Ergonomia. Este é um corte, é uma secção da nossa forma. Mas nós vamos tirar uma foto para ver aqui dentro. E a primeira coisa que nós vamos pensar é qual vai ser a altura do observador. Então, o observador pode estar no chão. Aí você vê tudo de baixo, chato. Pode estar na altura aqui, chato, porque você vê isso aqui bem de lado. Pode estar aqui, está melhorando. E pode estar aqui. Opa! Aqui eu vejo um topo da cabeça dele. Acho que aqui é uma boa. Bem aqui, ó. Na altura do olho desse cara. Agora a gente precisa do ponto de fuga. Eu posso pôr o ponto de fuga aqui. Chato. Eu deixo de ver esses painéis. Ponto de fuga aqui, fica muito de lado. Ponto de fuga aqui, tá melhorando. Ponto de fuga aqui, oba, eu consigo ver esse lado e aqui. O ponto de fuga é onde vão todas as linhas paralelas. Então, esta linha vai para lá, olha que divertido. Esta linha vem para cá, esta linha vem para cá, olha essa dobra que eu fiz aqui. Essa linha vem para cá, esta linha vem para cá. Esse ponto, ó, tá vendo? Cada vértice eu puxo uma linha. Cada vértice, uma linha. Olha como tá ficando. Olha a mesa. Viram? Pronto. O fuga está feito. Querem ver? Vou pegar uma caneta. Acho que eu acho uma caneta fácil aqui. Magenta. Veja. Essa linha está assim, né? Então, ó. No mesmo ângulo. Mesmo ângulo. Tá aqui. Veja. No mesmo ângulo, inclinado aqui, eu fiz isto. Esse daqui eu fiz na linha. É uma projeção. Daqui, está inclinado para lá. Assim. E eu desço no mesmo ângulo, ó. Mesmo ângulo. Ângulo. Essa linha está inclinada assim, ó. Ângulo. Essa linha, ó, está inclinada assim, ó. Ângulo. Viram? E olha como ele fica. Vou na linha de perspectiva, que vai para o ponto de fuga. Levanto e faço nesse ângulo. Dei um recuo aqui para ficar bonitinho. Olha como ficou. E aqui eu tenho um painel que eu posso colocar, se eu quiser, um retângulo, ó. Mesmo ângulo, mesmo ângulo, mesmo ângulo. Aqui está o retângulo. E o que mais? Se eu dividir isso aqui no meio, eu encontro o meio. Aqui está a metade. Se eu dividir isso aqui no meio, aqui está o meio. Se eu dividir isso aqui no meio, aqui está no meio. Veja. Passo uma linha pelo meio. Uma linha pelo meio. Vou chutar esse meio e já estou dividindo um monte. Olha como está. Funcionou? Funcionou. Eu posso fazer os teclados. Como? Assim, ó. Aqui eu deixo mais comprido, indo para o fuga. Aqui eu faço um monte desses quadradinhos pequenininhos, seguindo as linhas que estão aqui. A linha que vai para o fuga e a linha nessa inclinação, que é um pouco inclinado para dar conforto para quem vai teclar. Eu vou acelerar. Pronto. A gente faria esse aqui bem bonitinho, no caso, né? Mas como a gente está com pressa, a gente vai fazer um monte de elipses aqui mesmo e fazemos uns quadradinhos. E está feito. Aí está. Funciona? Funciona. Vamos fazer um mouse. Vamos fazer um bigiro. Sabe aquela que fica uma esfera? Bem aqui, eu faço uma bolinha e olha a inclinação. A elipse é assim, ó. Essa inclinação. Então eu faço uma elipse pequenininha aqui. E aí está. A gente bota a mão e vai girando para a esquerda e para a direita. O nosso mouse. Pronto. E aí você vem para cá e aí está. Lembre-se, a cabeça do sujeito está aqui, nesta altura. Então o monitor está aqui, ó. Onde você faz um display, um HUD, H-U-D, HUD Design, onde você coloca os dados. Elipse, ó, linha, linha para o fuga, linha para o fuga, e assim vão trabalhando isso daí. Olha como vai ficar funcionando. Recluso, seja bem-vindo.
Aí aqui vocês trabalham seguindo sempre pro fuga, sempre. Ó, sempre pro fuga. E você colocam todos os dados que são necessários de acordo com o HUD Design. O que quer dizer HUD Design? HUD Design. Olha só. São essas coisas que vocês colocam no painel. Entende? Então, isso daqui, coloca ali em perspectiva. Ou qualquer outro display. Combinado? Ó que bonitinho esse. Aí coloca, não, ó, tá parecidíssimo. Esse é esse, ó. Que ideia legal. Aí, em azul, viram? E aqui tá o painel. Aí você pode pôr chaves, alavancas, físicas mesmo, painéis, níveis, relógios. Ó, sempre seguindo a perspectiva. Sempre seguindo a perspectiva. Funciona? Muito bom, né? Funciona. Opa! Eu errei. Olha meu erro. Isso era assim. Eu fiz isso assim. Quando ele era assim. É um erro. Mas aquela velha frase. Nós artistas sempre damos um jeito. Se esse está vindo para cá e este é assim, eu tenho que imaginar por que eu fiz isto e como corrigir. Vamos ver. Esse está aqui e está indo para trás. Vamos ver como eu posso fazer. Estou pensando. Vamos ver. Esse está vindo para cá. E esse veio assim. E esse está assim. Era para ser assim, mas ele está assim. É um erro conceitual. Já sei. Muda o desenho. Mais fácil. Pronto. Corrigido. Viram? E já está funcionando. Esse está vindo para cá. Olha o painel. E agora? Olha o chão. Pronto. Vamos ver o nosso sujeito. Aqui a linha do horizonte é a altura do olho. Lembre-se. A linha do horizonte passou na altura do olho do nosso sujeito. O pé dele está aqui. Mas se eu pôr um cara aqui, ó, de pé. Bem aqui, ó. Aqui está o pé dele. Aqui vai ser a cabeça dele. Daqui até aqui, divido no meio, e eu tenho um pubis. Lembra que o pubis era aqui? Agora foi para cá, porque está atrás. Então aqui fica o quadril do sujeito. É bem aqui, ó, quadril. O joelho, a perna, ó. Viram? Aqui, a caixa torácica do sujeito, ó. Braço, ó, indo para aquela fuga. E aí está. Aí, se ele está com o painel aqui, vê? A barriga. Aqui está o painel. Vamos dizer que ele está girando alguma coisa aqui. Então a mão dele está bem aqui, girando algo. 1, 2, 3, 4. Daí a mão dele. E o polegar. O ombro está aqui, o braço está aqui. Qual o tamanho do braço dele? É do ombro até o pulso. Esse é o tamanho. Se colocar aqui, fica até aqui. Para ficar desse jeito, tem que dobrar. Pronto. E a mão dele está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aí tá a mão dele girando esse botão gigante. Perfeito? Funcionou? Legal. Como tem esse botão, a gente pode colocar um giro. Ó, elipse. E novamente, fizemos alguma coisa que parece bem importante que ele está girando. Ó, linha do horizonte. Vai para a linha do horizonte. Aí está. E ele gira aí.
Viu? Tá funcionando? Tá, né? Entende, ó? Linha do horizonte, desenho do espaço. E as coisas funcionam. Vários relógios, uma senoide. Vamos fazer aqui. E aqui uns dados que ficam girando para lá. Uns botões de giro. Mais um painel. Onde tem dados. Olha como funciona. Mesma direção e vem para cá. E o nosso jeito está trabalhando nesse setor de pé. Agora vamos fazer o sujeito sentado. Mas antes de fazer, aqui está essa linha. Ó, pro fuga. Um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. Ele gira e esse giro aqui. Ó, funcionou. Esse é o mindinho, tá? Não é o polegar. Eu fiz mais bonito com o lápis. Quando fui fazer a arte final, ficou tudo feio. Vamos ver se consigo arrumar com o verde. Aumentando a visibilidade. Mindinho, o outro dedo. Agora sim. E o polegar aqui atrás. Pronto, agora sim. Viram? Ó, funcionou. O outro lado. Para pegar bem a ideia. O sujeito, ó, no esboço, estão vendo o esboço bem fraquinho? Aqui, ó. Ele tá aqui, tá? Aqui tem este. Vou puxar para lá. Olha o chão. Puxo para cá. Tá vendo? Aqui é o chão, né? Esse tá fazendo assim, não é? Ó, essa volta. Então aqui vai fazer essa volta. Bem assim, ó, né? Aqui tá a mesa. E aqui essa volta. Ok? Tá indo bem, né? O que mais temos que fazer? Temos que localizar aonde que tá isso daqui aqui. Como a gente vai fazer? Assim. Esse vai para trás, ó. Essa parte. Tá indo para trás. Sobe esse vertical, porque aqui tá subindo vertical. Quando bate aqui, eu defino até onde ele vai. Ele vai até aqui. Viram? Funcionou. Tá. Vamos colocar o sujeito sentado agora. Glúteo. O outro glúteo do lado. Tá aqui ele. Perna. Isso aqui vai esconder atrás da perna. Ó, perna. Bem certinho, perfil, fácil de fazer. Caixa torácica, ó, tô fazendo de volta. Ombro, braço. E a mão dele fica aqui, ó, nesse setor. E aqui está onde ele está. O outro braço atrás, ó, indo pro fuga. Vem o braço, tá aqui. O outro braço tá aqui. Então é aqui que está a mão dele, mexendo nesse console aqui. E aqui, faço um reto, faço assim, ó. Opa! Não faz isto! Pense no ponto de fuga. Tem que ir para o ponto de fuga, senão fica feio. Isso é importante. E é aqui que vai estar um monte de botões, os teclados, o giro do mouse, mais teclados, mais botões, e vem para cá. E aqui, ele pode ter um painel assim, o painel levanta para cá, e pode levantar assim. Opa, de novo, tem que ir para o ponto de fuga, tem que ir para o ponto de fuga, tá? Ó. Assim, tá vendo essa lateral? Eu sigo aqui, ó, pro ponto de fuga, viram? Ó, mesma inclinação para cá, e esse vai pro ponto de fuga. Aí está. Parafuso, 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 o design do metal, mais um painel, parafuso, 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 parafuso,
umas chaves aqui, né? Vamos fazer umas chaves. Quando ele olha para cima, ó, ele pode olhar ali em cima. A orelha dele, o fone, o óculos. Pode ser uma tela mais arredondada assim, onde ele vê as coisas. E aqui o que vocês fazem? Novamente, um painel cheio de escritas, giros, planeta. Mais aqui, ó, a função do submarino ou na nave espacial. Olha, ponto de fuga. Funciona? Funciona. Aí do lado, pode fazer a mesma coisa. Ó, vai pro fuga, vai pro fuga, vai pro fuga. Aqui tem um tamanho, né? Faz o mesmo tamanho, faz a mesma inclinação, faz a mesma inclinação, faz a mesma inclinação e tá feito. Aí esse daqui vem pra cá, vai pra lá. Opa, não. Assim, ó. Tá aí. O que se fizeram aqui, faz a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa. Fuga, fuga, teclado, desenha a mesma coisa, tudo a mesma coisa. O que faz aqui, faz ali. E tá funcionando. Fazer o outro sujeito, ó. Linha de fuga, glúteo, cabeça, caixa torácica, a perna desse sujeito, faltou outra perna aqui, ó. A outra perna do outro sujeito, fone de ouvido, e aqui tem um outro cara. Trabalhando aqui, ó, a mão do outro sujeito, e ele vai ficar ali, ó, um do lado do outro. Cadeira. Aí, tá? Podia levantar mais, mas por comodidade é só nas costas, tá? Esse aqui regula. Vamos fazer várias regulagens. De acordo com a pessoa. O pé do sujeito está aqui, puxa para lá. E eu prendo esse daqui. Aqui. Sendo que isso daqui pode ir para trás ou para frente. Daí. E do outro lado, mesma coisa. Pode ir para trás e para frente. Aí está. E a outra cadeira, ó, foi até aqui nas costas, vai até aqui nas costas. Faz o mesmo desenho e tá aparecendo. Os dois estão aí. Tá, vamos lá. Essa parte está aqui. Ela vem pra cá, bateu aqui, inclinou pra cá, inclinou aqui e morreu ali. Tá ali a parte de trás. A gente pode colocar uns fios vindo pra cá, o outro fio, um outro fio, e vai colocando fios assim pendurados que eles podem puxar e mudar a posição. E agora aqui atrás. Eu posso fazer isso, ó. Um outro aqui, ó, do lado, passando por trás da cabeça dele. E eu coloco degraus de uma escada. Ó, fuga. Fuga e vai para o deck superior. E tá feito. E o resto? Vocês vão preenchendo com coisas. Pode ser um ar-condicionado, né? Pode. Vamos colocar um ar-condicionado aqui. Um tubo coletor de ar que puxa para reciclagem, um painel de manutenção, luz, ó, ponto de fuga e vai fazendo as elipses maiores. E é isso, tá feito. Olha que maravilhoso. Fácil, não? Ponto de fuga, distância. Acabamos de aplicar o que nós vimos nas outras aulas. Legal? Vamos ver que horas são? 18h40. Vamos ver dois pontos de fuga agora. Só um pouco.
pegar uma folha. Fazer uma revisão bem rápida. Aí vai. Tá. Nós falamos que um quadrado, quando vocês inclinam, vai para um fuga. E as linhas diagonais também ficam em perspectiva. Ó, aqui é o meio. Tá vendo? Quando eu inclino, a distância do meio até aqui, ó, diminui, e a distância do meio até aqui aumenta, porque está aberto. Lembram disso? Então, nós vimos isso daqui, ó. Muita atenção. Linha do horizonte. Ponto de fuga. Um ponto diagonal que tenta deixar o mais distante possível, muito distante. E o ponto de fuga, a distância entre o ponto de fuga e a diagonal é a mesma que o ponto de fuga e a outra diagonal. O que eu estou falando é isso, olha só. Vou colocar aqui no limite para vocês verem bem. Aqui é uma linha onde a gente vai pôr umas medidas. Tipo assim. Esta medida é uma medida qualquer, 2 centímetros, não importa, é uma medida. O que importa é que eu tenho que repetir igual desse lado. E repetir igual desse lado, 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 tem que ser a mesma medida. E igual desse lado. E o que importa é que esse daqui, aonde vai sair uma linha que vai fugir para longe de vocês e vai para aquele ponto de fuga. Aí, seja bem-vindo de novo aí, Ale. Certo? Tá. Agora, faremos a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. A distância entre esse ponto de diagonal, que eu vou chamar de PD, e esse ponto de fuga, que eu vou chamar de PF, é a distância que está isso daqui da câmera, do olho. Então, é a distância que você tem que olhar a perspectiva para você se sentir dentro dela. Por isso, se você estiver muito longe do quadro, esse ponto tem que estar muito longe, mas muito longe, entende? Essa é a ideia. Se deixar muito perto, é como se estivesse com o olho quase encostando no papel. Então, essa distância vai variar de acordo com a distância que vocês têm que olhar o papel para se sentir dentro da perspectiva. Beleza. Agora, é ponto diagonal. Significa que se eu pegar desse ponto, desse canto, puxar em direção àquele ponto, essa vai ser a diagonal dos quadrados. Como assim? Ó, cruzou com esse. É a diagonal desse quadrado. Desse. É isso que significa. Viram? Diagonal. Então, ó, se eu fizer uma diagonal aqui e esticar essa diagonal, ele vai dar para o mesmo ponto, viram? Mesmo ponto. Se eu fizer aqui, ó, uma diagonal nesse, ele vai dar para o mesmo ponto também. Viram? Ó, este para o mesmo ponto também. Todos vão dar para o mesmo ponto. Ali, ó, mesmo ponto. A mesma coisa aconteceria do outro lado. Querem ver, ó? Se isso aqui tiver a mesma distância que esse daqui, vai acontecer a mesma coisa. Aqui está o ponto. Aqui está a diagonal. Vamos ver se é verdade. Tá aí. De novo. Então faz direito isso, né? De novo. Com régua é mais preciso, né? É. De novo. De novo. Ó, diagonal. Vai tudo para aquele ponto. Eu errei o traço aqui. Peraí. Ó, eu errei aqui. Quanto mais preciso, mais exato fica. E vai para aquele ponto. Aí está. Tá, agora olha. Se esse aqui é a diagonal deste quadrado, e este é a diagonal deste quadrado, e se eu fizer uma diagonal aqui, ó, coincidiu, cruzou no mesmo ponto. Se eu ligar aqui, ó, eu tenho outro quadrado. Cruzou com esse, ó. Se eu ligar aqui, tenho outro quadrado. Ó que facilidade. Ó, se eu ligar esse aqui com esse, ligar esse com esse, olha o quadrado. Se eu ligar aqui, olha o quadrado. Ó, se eu ligo esse aqui, olha o quadrado. Isso aqui é chamado malha de perspectiva. Ele já está reduzindo por causa da diagonal. Olha que maravilhoso. Certo? E assim eu posso ir fazendo. Vou ligando, ó, passando pelas diagonais.
Eu posso só esticar assim, e onde cruzar é. Viram? Esse último aqui, ó. Ele cruza, tá vendo, ó? A diagonal cruzou nesse ponto. A diagonal cruzou nesse. Cruzou nesse, ó, coincidiu, viu? Deu mesmo certinho, ó. Coincidiu, ó, e vai encostar nesse. Viram? É assim que funciona. Vê uma coisa. Não dá para fazer aqui mais porque acabou o papel. Mas eu posso repetir este para esse lado. Ó, essa distância que é menor, eu repito para esse lado. Aí eu posso continuar assim. Pronto. Continuei. Aí está. Olha, cruzou aqui e aqui. Quer dizer que eu posso passar por esse ponto aqui, ele vai dar um quadrado, e esse vai ter o mesmo tamanho que esse. Olha que legal. Olha, cruzou aqui. Tá vendo? Ó, a diagonal cruzou essa reta. Então, se eu fizer assim, esse quadrado, essa distância vai ser igual a esta, e vai fazer outro quadrado em perspectiva. É tão fácil. É só dominar diagonal e o ponto de fuga. E paralelas horizontais. Ó, cruzou aqui, cruzou aqui, cruzou aqui, cruzou aqui, cruzou aqui. Significa que eu posso fazer uma reta assim, ó. Ó, deu certinho de novo. Viram? Ó, cruzou aqui, quer dizer que aqui, ó, fica um, aqui fica outro. E novamente. Aí está, ó. Viram? Funcionou. É tudo de diagonal. Mas veja uma coisa. Pera aí. Achei. Eu fiz diagonal para esse lado, cruzando com as linhas verticais. Tá vendo? Ó, cruzou, certo? Que língua maia é essa, Hannah? Oi, Hannah. Tudo bom? Deixa eu ver a Hannah. Quero ver. Oi, Hannah. Eu fiz uma cirurgia na boca, tirei uns ossos e coisa assim, e minha língua tá meio presa. Me desculpa por isso. Daqui 3 meses vai estar melhor, tá? Que a gente volta pra faca. Beleza? Então, perdão por isso. Ah, pensei que você estava falando da língua. Ah, beleza. Então tá aí. Ó, essa tá aí. Beleza. Bom, ó, esta malha em perspectiva vem para essa diagonal, e essa malha é para fazer isso aqui, a aula que eu dei ontem. Tá certo? É isso aqui, ó. Com a linha. Não tem problema, Hannah, tá tudo certo. Aí, ó, a gente fez esse daqui. Essa malha é para medir as coisas. Tipo, se daqui até aqui tem 50 centímetros, ele vai para 50 centímetros para trás, 50 centímetros para trás e 50 centímetros para trás. Agora veja uma coisa. Ali. Pode falar o que quiserem que eu respondo tudo, sempre. Porque é assim que é a nossa aula. Nós tínhamos esta malha, essa divisão. Aqui está a diagonal. Essa diagonal vem para esse ponto. Aqui está. Ponto de diagonal e ponto de fuga. E nós estamos trabalhando com os cruzamentos. Desse jeito, ó. O quadrado passando pelo canto, né? Aí está. Oi, como é que você tá? Beleza? No ESC. Viram? Ele cruza. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Nós estamos trabalhando com isso daqui em perspectiva. Ó a diagonal. É a diagonal aqui, ó a diagonal. Vocês perceberam que aqui dentro formou um quadrado mais inclinado? Esse é um quadrado diagonal. Vai estar gravado, eu vou deixar no YouTube, daí você vê tudo desde o começo, Alex Banana. Não se preocupa, você vai ver, tá? E se eu tiver mais quadrados, eu vou fazer mais quadrados em diagonal. Ó, quadrado em diagonal, quadrado em diagonal. Veja só. Quadrado em diagonal, quadrado... E olha um quadrado em diagonal grandão. Tá certo? Você vai ver minhas aulas de perspectiva, que já vai ajudar muito. E depois tem que estudar desenho de observação.
E tem que acompanhar minhas aulas que você vai ver uma coisa chamada ergonomia. Que eu acabei de falar aqui, ó. Quando a pessoa senta e acompanha isso daqui. Vai ajudar muito, acredite. Eu tenho um aluno de arquitetura. Eu já estou ajudando ele, tá bom? Tá feito isso daí? Pegou a ideia? Então tá. Se eu tenho as diagonais, olha essa diagonal. Tá vendo a diagonal aqui, ó? Essa é uma diagonal. Aqui, ó. Se eu sigo esta, é outra diagonal. Olha que beleza. Então, ao invés de vocês estarem vendo esse quadrado em perspectiva, agora vocês estão vendo esta diagonal em perspectiva. Isso! Tem aqui, ó. Você entra aqui no Wilton, tá? Clica no Wilton, entra no meu canal e vai ver o YouTube, bem ali, tá ali em cima. Eu já mostro onde você vai achar. Eu vou carregar as aulas de perspectiva, tá? Só tem as aulas de animais agora. E de humanos, e de exercício de cubos, que você tem que treinar também. Ó, diagonal, a outra diagonal. Tá vendo, ó? Agora, você tem uma malha diferente. É uma malha... Opa, errei, ó. Tem que ir pro ponto de fuga, a diagonal, né? Você tem uma malha de 2 pontos de fuga. Não é, ó? Concorda? Você tem uma malha de 1 ponto de fuga e de 2 pontos de fuga. Olha que fácil. Quando vocês fazem 1 ponto de fuga, seguindo a regra, vocês já fizeram de 2 pontos de fuga. Essa que é a ideia. Ó, diagonal, aqui. Viram? Sua avó lembra um desenho que fez minha infância. Qual, Nueski? Oi, Hanna, obrigado pelo coração, valeu. Vamos levantar uma coisa aqui. Querem ver? Ó, vou levantar isso aqui assim. Levantei, ó, na vertical. Tá vendo? Ó, tô levantando. Só que desta vez não vai para o ponto de fuga. Vai para a diagonal. Dessa vez, ele vai ficar inclinado. Olha como ele ficou. Perfeito? Aí está. Quintal da cultura. Oh, legal, vou procurar. Então, vai para a diagonal, vai para a diagonal. E aqui tem a lateral. Vai para a diagonal. Dá. Vai para a diagonal. Cultura. Viram? Tá aí. Funciona? Com isso, vocês podem fazer perspectivas com 2 pontos de fuga. Há muito tempo. Eu tô com 55. Então, bota 50 e poucos anos desenhando. Eu adoro desenhar. Mas eu estou tentando explicar de forma bem fácil. Nada muito caprichado. Meu objetivo aqui não é mostrar o meu poder de desenho. Meu objetivo aqui é que todos vocês sejam capazes de fazer coisas bacanas e se profissionalizar. Ó, aquele ponto de fuga e esse ponto de fuga. Subiu a malha. E aí está um mais baixo. Que pode ser uma cadeira. Oi, estamos juntos? É isso aí. Viu? Funciona. Tá. Vamos pôr pra cima? Olha só. Eu vou levantar isso daqui até acima da linha do horizonte. Tá vendo? Acima da linha do horizonte. Ó. Foi pra cá e para o outro ponto. Ó. Pronto. Viram? Ó que facilidade. Ó, linha do horizonte, fica reta, é claro. Porque vai, ó, pro ponto de fuga, fica reto. Olha o que aconteceu. No seu canal tem alguma aula sobre como montar um corpo usando perspectiva? Tem. Tem sim. Com certeza tem. Quando a gente ver 3 pontos de fuga, a gente vai rever isso, tá bom? E esse vem pra cá. Eu mostrei mais ou menos perspectiva sem mostrar muito aprofundado. Agora estou mostrando aprofundado. Mas tem lá. Ó, tá aí. Vamos fazer um corpo? Quando a gente faz um corpo, a gente coloca escala. É fácil, você entende, mas tem que fazer. E tem que mostrar. E tem que receber a correção. E a correção normalmente é: esqueceu que vai para esse ponto de fuga. Você foi na raça. Tipo bronca. Ó, aqui está o pé.
Vamos pôr o pé da pessoa aqui. Aqui está o outro pé. Aqui está perto da pessoa. Aqui está uma cadeira. Então, o joelho vai estar aqui e o joelho vai estar aqui, ó. Na linha, viu? Então, aqui eu faço a perna. E aqui está a pessoa sentada, viram? Tá aí. Agora, vai para trás. Lembra que é um cubo, né? Lembra que eu falei em proporção que a distância do pé até o joelho, a do joelho até o quadril? Isso aí. Então, o quadril vai estar aqui. Porque isso é um cubo. Então, esse lado tem o mesmo tamanho que esse, não é? Então, aqui está o quadril. Ó, ligo, já fiz a perna. Lembra que eu falei que 1/4 do corpo é o peitoral? E o pubis fica no meio? Lembram, né? Bom, se o joelho está no meio do pubis até a cabeça, e a soma desses dois é o corpo, a metade disso daqui é o tamanho da perna. Então, esse é o tamanho do peitoral. Eu pego esse tamanho. É verdade, desestressa muito. Eu coloco esse tamanho aqui. Então, aqui, ó, vai ter o peitoral. E se eu dobrar, vai ter a cabeça. É aqui que está a cabeça. Então, se aqui está o peitoral, aqui está a caixa torácica. Ó, caixa torácica, peitoral e a cabeça. Viram? Agora, ó, ombro. Lembre-se que está na diagonal. O outro ombro vai para a diagonal. Vai estar aqui, ó. Aí está o outro ombro. Trapézio, nuca, clavícula, esternocleidomastoide. E olha como tá. Tá aí. Ok. Lembra que o braço vai até a altura do pubis. E depois tem a mão. Esse é o tamanho do braço, não é? É isso aí. Então, se esse é o tamanho, se eu colocar esse tamanho nessa direção, vai pro fuga dali, ó. Aí eu pego esse tamanho, coloco aqui, mais ou menos, né? Aí, ó. Divido no meio. E eu posso pegar esse tamanho e colocar para cá. E esse tamanho e colocar aqui. Ó. Aí está. Viu? Ó, tá funcionando. Perfeito? O que mais? Olha a altura disso daqui. Qual que é a altura disso? Assim, ó. Veio para cá, ó. Veio para cá, né? Faço uma vertical. Esta linha veio para cá. Aqui está subindo. Vou para aquela diagonal. Cruza. Aqui, ó. Ele tem essa altura. Essa altura que tem. Viram? Ó. Vai nessa diagonal. Ó o que eu fiz. Qual é essa altura? Eu não sei. Vamos ver. Vou baixar para baixo. Venho para cá. É da altura... mais ou menos essa altura aqui, ó. É essa altura que está a pessoa sentada aqui. Se eu estivesse sentado aqui, estaria nessa altura. Viu? Vai para a diagonal. Obrigado, Niki Ryubi. Ó, essa altura. E se ele ficasse de pé? Qual altura que seria? Essa altura tem o mesmo tamanho que essa altura, né? Vamos ver. Vou levar para cá, ó. O joelho. O pé está aqui, ó. Essa altura do pé e essa altura do joelho, tá? Beleza. Lembra que do pé até o joelho é a mesma altura do fêmur. Então, pega a mesma altura, ó. Mesma altura desse, coloca aqui. Quando colocar, coincidentemente, vai na mesma fuga ali, ó. Aqui que está o pubis. Então, aqui está o quadril. O tamanho do pubis até o pé é o mesmo tamanho da cabeça. Aqui está a cabeça. Essa linha, ó. Ombro, ombro, caixa torácica. É essa altura de uma pessoa de pé. Mas tá... ó, deu certo. Viram? E se essa pessoa for posto para cá? Diagonal. Ela vai ficar dessa altura, ó. Se ele ficar de pé, ele fica dessa altura. Desculpe fazer rápido. É porque a gente vai ter que encerrar a aula daqui a pouco. Por isso a gente está acelerando, né? Entenderam? Vamos fazer de novo? Vamos. Mais uma folha. Vamos lá. Linha do horizonte. Coloca a altura que vocês quiserem. Tá aí. Pronto. Ponto de fuga. Dessa vez eu vou chamar esse ponto de fuga de ponto de diagonal. Só mudei o nome, tá? Antes eu chamei de ponto de fuga. E aqui eu chamei ponto de diagonal 1, ponto de diagonal 2, tá certo? PD. Mas agora, eu vou pegar no limite da distância, tá aí, bem no limite. Se for fora do papel, melhor ainda. Obrigado, Nuesk. Valeu. Ó, eu vou chamar isso de ponto de fuga 1. Eu vou chamar isso daqui, ó, que tem a mesma distância de ponto de fuga
2. Beleza? Aí está. Agora o que eu vou fazer? Pensa o seguinte. O quadrado fugia a linha para lá, para aquele ponto de fuga nas primeiras aulas, né? Agora eu vou usar esta linha aqui. Está fugindo para aquele canto, beleza? Desse jeito, ó. Tava assim. Tá vendo, ó? Todas essas linhas fugindo para aquele fuga. Agora, eu vou fazer assim. E quando fizer assim, ó, esta linha vai para aquele canto e esta linha vai para aquele canto, certo? É isso que vai acontecer. Mas para dar certinho, vou fazer uma linha aqui. Agora vou contar um truque para vocês. Eu quero que esse lado tenha 1 metro, para calcular melhor, certo? Se esse tiver 1 metro, quantos metros tem isso daqui? O truque é, multiplica pela raiz de 2. E raiz de 2 é 1,4. Sério? Caramba, tem 110 pessoas que não tinha percebido. Valeu por falar, Léa. Eu não tinha percebido. Ó, essa é a diagonal. Para esse aqui ter 1 metro, esse tem que ser vezes a raiz de 2. E 1 vezes a raiz de 2 é 1,417. Mais ou menos isso. Então, se eu fizer daqui até aqui, medir 1,4, tá? 1,4, essa vai ser a diagonal do quadrado, ó. Tá vendo, ó? Virando assim. Logo, se eu puxar daqui para um ponto de fuga lá e puxar daqui para um ponto de fuga aqui, esse lado vai ter 1 metro e esse lado vai ter 1 metro. Querem ver se é verdade? Vamos ver? Ó, eu vou fazer daqui 1, beleza? 1. Legal. 1,4, né? Aí está, ó. 2. Não está 1,4. Se eu divido no meio, dá 1,5, ó. 1,5, não é? 1,5. Agora eu vou dividir isso aqui em 5 partes. E errei. 1, 2, 3 e no meio. Errei de novo. Agora acertei. Pronto. 1,4, ó. 1, 1,2, 3, 4, 5. Então é até aqui. Beleza. Tá aí. Agora eu vou pegar isso daqui e dividir na metade. Aí está. Ó. Eu vou pegar essa medida aqui e pôr para cá. Pronto. Aqui tem 1,4 também, ó. 1,4, 1,4. Vamos ver quanto mede esse daqui? Se você usar a régua, fica mais reto, é verdade. Vamos ver. 1,4. Será que eu acertei? Eu acho que eu acertei, né? Será? Tá. Vamos ver o que vai acontecer. Aí está. Quero medir bem certinho, né? Esse ficou 0,707 na verdade, mas beleza. É aqui 1,4. Vamos ver quanto vai medir. Pera, eu errei. Eu acho que eu errei. Não bateu. Não, bateu. Calma. É aqui que é 1. Ah, ó. 1, 2. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, não é? Bateu. Isso daqui é porque eu dividi no meio, né? É isso aí. Para fazer metade ali, ó. Aqui é 0,7. Não é, ó? 0,7. Tá vendo, ó? Certinho. Já pensei que tinha dado errado. E deu certinho. Obrigado, Julião. Você já tinha percebido, né? Isso aí. Escuta o Candy ali. A gente vai treinando o traço. Viu? Certinho. E olha, eu fiz a mão livre. Eu até me preocupei. Pensei que tinha errado. Valeu, Julião, por ter visto. Agora eu vi que tá certo. Então, se aqui vocês medirem 1,4, pode ser na régua, no metro, no centímetro, no que você quiser. Não precisa não, tem que saber o básico da matemática. Você tem que saber seno, cosseno, tangente, multiplicar, dividir, volume, sabe? Diâmetro, perímetro, Pitágoras,
Mas você não precisa saber cálculo avançado. Não precisa. Por quê? Porque cálculo avançado é para a engenharia. Mas precisa saber a parte básica da matemática. Tem que saber. E bem. Por exemplo, aqui, ó. Quantos metros quadrados tem esta área, né? Vamos ver quantos tem? Vamos dizer que isso daqui mede o tamanho da perna da pessoa. Você sabe que a perna da pessoa é mais ou menos 40 centímetros. Aí, Kendley, você está informando, né? Você já sabe disso, né? 40 centímetros, ó. Então, aqui tem 40 centímetros, 80 centímetros, 1,20 m, 1,60 m, 2 metros. Então, esse lado daqui até aqui tem 2 metros. 200 centímetros, 2 metros. Daqui tem 40, 80, 120, 160, 200, 2,40 metros. Aí você tem que saber pelo menos isso. 2,4 vezes 2 dá 4,8 metros quadrados. Você tem que saber isso. Obrigado, Kendley. Ah, seno, cosseno, tangente. Por quê? Ó, você vai fazer um telhado. Aí está o telhado. E nesse telhado tem que caber uma caixa d'água de 1 metro quadrado. Para isso tem que saber essa inclinação. Porque a caixa tem que caber. E ela tem a tesoura. Aí você tem que saber qual é a altura que vai ter a viga central. Para isso, você tem que saber qual é a angulação do telhado. Você precisa de Pitágoras ou do ângulo de seno. Você vai fazer uma entrada para cadeira de rodas. Existe uma angulação mínima de entrada de cadeira de rodas. Você tem que saber qual a distância para dar a altura da rampa para a cadeira de rodas subir. E você tem a angulação. Ângulo. Toda vez que tem ângulo, vem seno, cosseno, tangente. Não é? Então, você tem que saber disso. Vou dizer uma coisa muito triste. 70, 80, talvez até 90% dos arquitetos não sabem o que é seno, cosseno e tangente. E eles deviam saber para calcular isso. Tá certo? Por que não sabem? Porque não sabem. Só isso. Como que eles fazem? Eles fazem na raça. Eles pegam lá no AutoCAD, pegam aqui, segue a linha, estica e vai indo em desenho para a esquerda, para a direita, até bater. Quando bateu, tá certo. Eles usam o computador, o programa do computador, para fazer. Que triste. Sim, é triste. Então tá ótimo. Tangente não precisa. Sabe o engenheiro? O engenheiro tem que saber integral. E quando se forma, boa parte dos engenheiros esquecem o Portugal. Ou Portugal não. Eu diria, bom professor, olá desde Portugal. Oh, seja bem-vindo. Esquece integral. E é muito importante saber de integral. Eles não sabem nem bilômetro de Newton, e muito menos progressão geométrica e aritmética e somatória, que é importante para cálculo. Não sabem. Passaram na prova e esqueceram. João Vitor, eu sou concept artist. A nossa aula é de concept art. Tá certo? Concept art. Mas engenheiro devia saber cálculo e arquiteto devia saber a matemática básica. Tem que saber geometria para a sua própria segurança. Olha o que o Kendley falou. Quando você tem o telhado, você tem uma certa quantidade de telhado. Você tem que saber a área que tem aqui para pôr o telhado. E como você tem que saber a área? Você tem que saber hipotenusa, o comprimento da cumeira, porque esse vezes esse é a área. E tem que saber o beiral também, né? Tem que ter o cálculo do beiral. A tecnologia está tomando o lugar do desenhista, é bem verdade. Eu vi recentemente, na televisão, a minha esposa viu, que uma pessoa queria montar um local que vende sanduíche, me parece, não lembro o que, ela que viu, na Globo. Aí, disse que essa pessoa usou inteligência artificial para fazer a planta, o designer, o layout das cadeiras, das mesas, a cozinha, a programação visual, a fachada, o logotipo e a logomarca. 2B. Com 2B a gente faz linha fraca e linha forte.
0,7 calibre. Tá certo? Bom, e aí tá a área. Eu ia fazer de novo. Vamos encerrar aqui, tá? E aí encerramos a aula. 1,4, tá bom? Então aqui vai ter 1 metro. Beleza. Por quê? Tá indo para a diagonal, que agora é ponto de fuga. E a diagonal? Tá bem aqui, ó. Essa vai ser a diagonal. Quer ver, ó? Viu? Tá aqui, ó. A outra. Ó, diagonal e diagonal. Uma diagonal vai ficar horizontal e a outra diagonal vai para o ponto de diagonal. De novo. Bateu aqui, ó. Tá aí. E olha que legal. Se eu ligar esta linha com esta, veja. Ela fica horizontal. Ó. Horizontal. Opa, assim. Horizontal, horizontal. Tá vendo, ó? Horizontal. Se você fizer esse canto e ir para essa diagonal, forma novamente mais um quadrado da malha para construir a tua casa. Aqui eu falei que tem 1 metro. Aqui tem 2 metros. Ó, se eu fazer a diagonal, cortou aqui. E se eu ligar esse com esse, dá uma horizontal, certinha. E se eu ligar esse com esse, dá uma linha que se seguir, vai para o ponto de fuga certinho. Olha que legal. Cruzou aqui. Se eu ligar esse com esta linha, aí, ó, esse ponto com esse ponto, se eu trouxer, vai para aquele ponto de fuga certinho, ó. Ele vai certinho. Todas as linhas são certinhas. As 3 linhas cooperam. Todas elas. Se usar régua, vai ser mais reto, mais certinho, né, ó. Eu faço a mão livre, porque a gente está aprendendo a desenhar aqui, né? Mas pode usar a régua. Ó, um outro quadrado. Se eu seguir, vem para cá. Se eu seguir para lá, vai para outra diagonal, ó, do mesmo jeito. E está formando. Vamos ver quantos metros já deu? 3 metros, 4 metros. Opa, esse eu chutei, errei. Ele tem que cruzar aqui, ó. Eu errei, tá vendo, ó? Tem que cruzar com essa diagonal. Nossa, já estou errando. É aqui que eu errei, né? Assim. 5. Bateu, cruzou com esse. 6. Bateu com esse. 7. Todos esses vão para aquela fuga. Vai para aquele fuga também. Ah, vamos fazer uma diagonal aqui. Bateu aqui. 8. Pronto. 8 metros. Já posso construir uma casa. Se daqui até aqui tem 1,40 m, eu duplicar, dá 2,80 m. Se eu estou olhando aqui, ó, eu pego essa medida, desloco 90 graus. É 2,80 m aqui. Já tem a altura de uma casa. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros. Já posso fazer uma fachada. E aqui, ó, já está à frente da minha casa. Viram? 8 metros aqui, né? Metade é 4, né? Ó, 4. Aqui é a metade. Se daqui até 2,80 metros, eu posso deixar 2,80 metros. Tá aqui o telhado. Pronto. Se eu levo a diagonal para lá, aqui está a lateral. Vamos ver quanto vai medir minha casa. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Vai para aquela fuga. 5 metros. Estou errando as diagonais aqui já. Já está tudo confuso, tá? Ó, vou no chute. 6, 7 metros. Tá bom, 7 metros. Subo vertical. Esta linha, eu vou fazer paralela. Paralela, 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 paralela. Esse é o caminho fácil. Porque tem uma outra aula que eu não dei ainda. Você faz o seguinte, para saber centímetros. Quando eu divido esse daqui no meio, aqui tem 50 centímetros. Ó, quando eu divido esse aqui no meio, esse daqui, ó, tem 25 centímetros. Então, daqui até aqui tem 75 centímetros. Viu? É só dividir. Se daqui até aqui tem 2,80 metros, eu divido no meio. Agora, ó, tem 1,40 m. Né? 1,40 m. Tá vendo? Se eu divido no meio, eu tenho 70 centímetros. 1,40 m mais 70, que é 70,7, né? Será que é isso? Ah, desculpa. É isso mesmo. É isso que eu tinha feito. Perspectiva, ONG. 70 mais 1,40 dá 2 metros. Espera aí.
Eu tenho 40, mais 70, 2,10 metros. Oh, legal, tá o tamanho de uma porta. Uma porta mede 2,10 metros. Tá aí. Esse é a altura da porta. E qual o comprimento que eu coloquei? Deixa eu ver. 25 centímetros, eu coloquei até aqui, ó. Que dá mais ou menos metade. Aqui é 50 centímetros. 70. Então, é 70 mais 25. Essa porta mediu 95 centímetros. A gente vai repetir isso depois, tá? Obrigado, Musk. Vai deixar gravado no YouTube, ONG. Eu dou aula na... Eu ia responder, tá? Eu só tava explicando do centímetro antes, beleza? Alex, banana. No sábado, no domingo, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta eu não dou porque eu chego muito tarde. Muito tarde. Imagina, muito tarde, muita noite. A aula varia entre 18h30, mais ou menos. Hoje começou um pouco mais cedo, 18h10. Acho que consegui chegar mais cedo. Tá? 18 horas. 18h30, mais ou menos. Às vezes 18 horas, se chegar mais cedo. Quarta, 18h30. Quarta sempre chego tarde, mas às vezes consigo dar 18h10. E quinta, 18 horas. Combinado? Então, os dias são sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta não, porque não dá tempo. Beleza. E as aulas ficam gravadas no meu perfil, tá? Aí você entra no TikTok, assim, ó. Vamos entrar no TikTok. Entra ali e vai dar um som aqui. Deixa eu ver se eu abaixo. Será que vai dar tempo de abaixar? Entra no meu perfil. Eu não tenho amigos. Nossa, eu não tenho amigos nessa conta. Vamos procurar aqui, ó. O Wilton. Só um pouquinho. W-I-L-T-O Wilton P-A-C-H Pacheco. Pesquisar. Vou ter que aparecer nas aulas. Menos no meio de semana. Fica gravado. Não se preocupe, Alex Banana. Contas. Mensagens. Ô, gente. Tudo junto. Quer ver como que tá aqui? Tá tudo junto? Ô, gente, como é que tá? Ah, tem um underline. Contas. Fala sério, bicho. Bom, entra na minha conta. Outro celular tem. Peraí. Onde tá o outro celular? Nossa, complicação, né? Achei. Vamos lá. Esses celulares eu tenho bastante porque eu tenho 3 celulares para os alunos. Todos eles usam. Todos usam os 3 celulares na aula. Para pesquisar, para desenhar, para tirar foto, para ver como faz rede social. TikTok. Agora, ó. Entra na minha conta, amigos. Deixa eu baixar o volume. Aí, ó. Ó, eu falando. Ó, infinito. Infinito, ó. Ó, infinito. Bom, desculpa, eu me divirto. Fácil. Vamos lá. Em live agora. Clica aqui. Entra no meu perfil. Aí aqui, ó. Você vai ver esse link. Entra nesse link. Eu tenho as aulas desde o primeiro dia desse ano, tá? Desde lá de final de janeiro. Ó, Denilton cutucou. Ó. Aula 1, traço, proporção, linhas paralelas, nariz, mão, pessoas plus size, mais gordinhas, estudo de cabeça, poses dinâmicas, estudo de crânio, caricatura, cabeça, pés, mãos, e assim vai, ó, todas as aulas aí, né? Então, a gente tá aqui, ó, na aula, bem aqui, 73, 77, 79, 80, tô chegando na aula que estamos. Aqui, perspectiva com ponto de fuga. Hoje a gente viu a aula perspectiva com 2 pontos de fuga, tá? A gente vai dar mais aulas de perspectiva de 2 pontos de fuga, tá bom? Me segue, me curta e me compartilhe.